Muitas pacientes no consultório de ginecologia que desejam utilizar um método anticoncepcional hormonal perguntam: doutor, mas eu vou engravidar usando a pílula? Sou o Dr. Marcelo Gaspar, da Clínica Serra Médica, e hoje quero falar sobre esse tema tão importante com você. Bom, como é que funciona a pílula anticoncepcional? A pílula anticoncepcional, ela funciona da seguinte forma. É um hormônio que você vai tomar todos os dias, por alguns dias do ciclo, ou de uso contínuo, vai depender muito do hormônio, da pílula que for escolhido, né? E ela inibe a ovulação. Se você não tem ovulação, você não tem fecundação, e aí você não tem gravidez. É um método muito seguro, com uma falha menor que 1%. Ou seja, se tudo correr bem, a falha é menor que 1%, como todos os métodos podem falhar, óbvio, né? Porém, existem algumas coisas que podem acontecer no uso da pílula que aí você estraga o método e aí você vai engravidar. E o que são essas coisas que podem acontecer? Por exemplo, é recomendado que você tome a pílula sob as orientações, por exemplo, cada 21 comprimidos direitinho, né, todos os dias, depois dê a pausa, ou 22, ou 24, ou os 30 dias sem pausa, vai depender muito de cada comprimido, ok? Vai depender muito do método, do tipo de comprimido que você optar. Muito bem. Se você esquecer um dia, tá? Complica e você pode engravidar. Ah, mas um dia só? Sim, um dia só, e principalmente se for na primeira semana. Não se esqueça que você começa a contar os primeiros 7 dias, né, a primeira semana, a partir do primeiro dia da menstruação, primeiro dia do sangramento. Por quê? Porque o hormônio, cada pílula, ela tem um efeito por 24 horas. Então, se você esquecer um dia, você ficou descoberta por 24 horas. E se você oscilou muito esses hormônios, você pode fazer com que isso aí promova uma ovulação. E se ovulou, você pode engravidar. Existe até uma dica que eu dou, que para que você não esqueça, você pode usar, lógico, né, o despertador do teu celular ou deixar junto com a escova de dentes. Apesar de que guardar pílula anticoncepcional em lugar úmido não é muito bom, tá? Isso é outra dica importante, tá? Você tem que sempre que olhar se a pílula anticoncepcional, ela tem que ser guardada em lugar mais seco e arejado, tá? Se a pílula não estiver legal, se ela estiver esfarelada, com mudança de cor ou de cheiro, você não deve usar, tá? E você deve comprar uma nova cartela, porque ela tem que estar íntegra para que você possa tomar, tá? Senão ela perde o seu efeito também. E por que eu falo junto com a escova de dente? Ou na cabeceira da cama, enfim, tá? Pelo seguinte, porque você, de preferência, deve usar a pílula anticoncepcional, como é sempre no mesmo horário, isso é outra dica importante, tá? Sempre no mesmo horário, para que você não altere muito os seus hormônios, tá? Para que mantenha um nível legal de hormônio. De preferência à noite. Por quê? Porque os anticoncepcionais, eles costumam fazer um picozinho um pouco maior de hormônio dentro de 4 horas após a sua ingestão. E às vezes tem paciente que sente um pouco de enjoo, né? Um pouco de náusea. Então, se você tomar à noite, você vai estar dormindo, né? Você vai estar dormindo. Então, não vai ter tanto mal-estar. Dessa forma, eu recomendo que tome à noite, antes de dormir. Então, assim, se você esquecer um dia a pílula anticoncepcional, use por pelo menos 7 dias preservativo, é mais seguro, tá? Outra coisa importante, então, primeiro, esquecer um dia, tá? Segundo, o armazenamento, tem que tomar cuidado, se a pílula não estiver legal, você não toma, compre outra caixinha, tá? Outra dica importante, tá? Com um método que você tem que tomar muito cuidado, se você usar outra medicação, por exemplo, antibiótico, alguns antifúngicos, alguns anticonvulsivantes, tá? Essas medicações, elas podem cortar o efeito do seu anticoncepcional e aí você engravida,
tá? Então, se você for usar essas medicações, é muito importante que você utilize preservativo, porque a chance que você tem de engravidar é grande, tá? Outra dica importante, se você apresentar vômitos 3 ou 4 horas após ingerir a pílula ou diarreia, tá? 3 ou 4 horas após, ou até 48 horas, né? 2 dias, tem aqueles episódios, né? Que você comeu alguma coisa, não fez muito bem, tem vômito e diarreia até 2 dias, né? E se está usando o anticoncepcional, pode cortar o efeito, porque atrapalha a absorção do anticoncepcional e aí você não tem o efeito desejado pelo anticoncepcional. Dessa forma, você vai acabar engravidando, tá? E o uso irregular, né? Aquelas pacientes que usam, depois esquece, depois usa outro dia e, poxa, lembrei agora, vou usar. A variação hormonal que você tem é muito grande e isso aí pode acabar fazendo com que você tenha um escape, né, do óvulo, né? E aí você acaba engravidando, aí ele perde o efeito. Então, essas são algumas orientações sobre o uso do anticoncepcional, né? Resumindo, se você usar corretamente, a chance de gravidez é muito pequena. Chance sempre existe, com qualquer método anticoncepcional, né? Porém, as chances são muito pequenas. E se você estiver usando anticoncepcional e tiver alguma dúvida que possa ter engravidado, a primeira coisa é fazer um teste de gravidez, tá? E procurar imediatamente seu ginecologista, tá? Porque não é recomendado a utilização de anticoncepcional com gestação, óbvio, porque você está tomando um hormônio, tá bom? Essas dicas foram legais para você? Se foram, curta e compartilhe com seus parentes e amigos. Clínica CR Médica, sempre ao seu lado. Um grande abraço.